sem tributo, sem receita. São serviços públicos que garantem isso. E serviço público só se paga com tributo. Por isso que o papel do fisco começa logo no artigo 1º da Constituição. E aqui eu trouxe uma coisa curiosa, que é para garantir também essa livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? É cada um, e no Brasil é assim, poder escolher o que é que vai fazer. Tem países que não é assim não. Tem países que há um direcionamento econômico, tá? Esses países, eles são comumente chamados de comunistas. Lá há um direcionamento econômico. O Brasil não. O Brasil tem como um fundamento a livre iniciativa. E quem é que garante essa livre iniciativa? Os tributos. Não fossem os tributos, era o próprio Estado que ia plantar, minerar, produzir, colher, vender e prestar serviço. Então, quem garante a livre iniciativa é a tributação. Em outras palavras, quem garante o capitalismo é a tributação. Vocês estão entendendo aí o papel do fisco logo no artigo 1º da Constituição Federal? E continua. Todos esses dispositivos aqui, esses incisos, eles estão começando por um verbo do infinitivo. Eles vão então dizer que é uma norma de programa, é um programa constitucional, é uma programática. A gente não vai ter ela na próxima segunda-feira, mas a gente precisa construir o tempo todo essa possibilidade. E a gente se comprometeu no texto de 88 que a gente ia ter como objetivos fundamentais. Olha, pessoal, a palavra objetivos já resolveria. Mas a gente conjugou, a gente qualificou esse objetivo de fundamental. Então não é qualquer objetivo. A gente precisa fazer com que essa república seja, com que ela construa uma sociedade livre, justa e solidária. Então solidariedade não é mimimi, não. É um programa constitucional. Se tem alguém do nosso lado precisando de um apoio, a gente está cansado de ajudar. Um dia desse a água acabou com o estado do Rio Grande do Sul. E foi lá dinheiro do Nordeste para ajudar os caras, ainda bem, graças a Deus. Porque quando falta água para a gente aqui na seca, também vem dinheiro deles para cá. Essa solidariedade aqui é ampla. Então, só se constrói essa sociedade livre, justa e solidária com serviços públicos, com atendimento público. E esse atendimento só se faz com tributo. Olha, então, de novo, a missão da tributação no artigo 3º. Continua. Garantir o desenvolvimento. Esse é, claro, o papel da tributação. Para garantir o desenvolvimento. Para fazer com que as empresas possam funcionar. Com que o emprego possa ser gerado. Então, entendeu o que discutir? É erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades, tanto sociais quanto regionais. Também não se faz políticas públicas, não se pode investir para combater o crescimento da pobreza, para diminuir essa pobreza. Aliás, o Brasil de novo conseguiu sair do mapa da fome recentemente, isso é um motivo de alegria para a gente que é brasileiro. Só se faz isso com tributo. Tem que ter receita para investir em serviço, para se garantir, para se investir também em política afirmativa de distribuição de renda, para que se diminua a pobreza. Mais uma questão: promover o bem de todos sem preconceitos de origem, de raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma. Então, pessoal, não ser preconceituoso não é também fulano é bonzinho, não. Não ter preconceito é um programa constitucional. Então a gente tem que aprender a viver com as diferenças, respeitar todo mundo, conviver com todos, porque isso é um programa constitucional. Continuo. No artigo 6º aí tem os direitos. Olha aqui, ó, direitos sociais. E quando a Constituição fala em direitos sociais, ela está dizendo que isso são direitos de todos e obrigação de todos. Então, o Brasil, as empresas, os brasileiros, todos precisam garantir a todos esses direitos. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Tudo isso são direitos sociais. Vocês imaginam garantir algum direito desse aqui sem dinheiro, sem receita, se o Estado é capitalista? Olha o fisco de novo no artigo 6º. Então imagine agora uma prova de concurso que diga assim: dá para perceber a existência do fisco no artigo 6º? Sim, porque sem ele não vai ter condição de prestar nenhum serviço desse. Coloquei aqui para vocês, e eu fiz questão de contar, que aqui o Word não conta não. Daqui a pouco vai ter uma hora que ele contou para mim. Coloquei o artigo 5º, que tem 107 dispositivos. Esse artigo 5º é o que torna a nossa Constituição, ela é conhecida como Constituição Cidadã.
fala de todos os direitos e garantias individuais e coletivos. Todos, sem exceção. Até aquele, o camarada cometeu, ou estão dizendo, né, que ele cometeu qualquer coisa, ele não pode pagar um advogado, ele tem direito a um advogado. Está tudo aqui. Os remédios jurídicos, todos os direitos, o direito de votar e ser votado, tudo aqui. São 107 dispositivos, em 4 parágrafos, 79 incisos e 24 linhas. Tudo isso aí só se faz com receita. Tudo custa muito. Uma eleição custa uma nota. Não apenas porque os partidos vão receber a verba partidária, não. O fundo partidário também gasta-se muito com isso. Mas se gasta para fazer a eleição. O processo eleitoral, para garantir a democracia, se gasta muito. Então, tudo isso aí só se faz com recurso. E agora vamos chegando ao que interessa diretamente a gente. O professor falou aqui que a gente fez um IVA que é diferente, e é realmente diferente do IVA canadense, que também é dual. O Brasil optou por um IVA dual, parece um pouquinho com o do Canadá, mas temos diferenças enormes, tanto do sistema quanto de países, né? O município do Brasil tem uma atribuição, ele tem uma obrigação, inclusive do Pacto Federativo, bem diferente do município do Canadá. Tem uma autonomia no município brasileiro, né? Então, mas a gente me pareceu um pouco do Canadá, mas o que importa saber é que o IVA dual, ele é composto de uma contribuição sobre esse serviço e de um imposto sobre esse serviço. Eles são iguaizinhos. Daqui a pouco a gente vai mostrar a vocês. Não há diferença nenhuma. A diferença é apenas que um vai para a União e o outro vai para estados e municípios. Como é que acontece? O professor falou aqui, então eu vou passar bem rapidinho. O IBS, que é da União, tá? Ficará no lugar do PIS, COFINS, a COFINS inteira, a COFINS, Receita Bruta e faturamento de Receita Bruta e importação. E o EUF Seguros, tá? Também desaparece. O EUF sobre seguros desaparece. Foi tirado do texto constitucional. Não vai ter mais o imposto sobre operação financeira sobre seguro. E o IPI. Só que eu botei aqui o IPI, deixei marcadinho, por quê? Porque o IPI não vai desaparecer totalmente. Ele vai ter alíquota zero em todo o território nacional, e toda vez que alguém produzir algo que seja produzido também na Zona Franca de Manaus, aí vai ter IPI ali, para que não possa concorrer com a Zona Franca de Manaus. E proteger a zona, do contrário do que muitos economistas, sabe, muitos simplistas, ou então muito pragmáticos acham, né, tem que acabar com a Zona Franca de Manaus. E aí, se tu faz isso, tu está agredindo a natureza do outro dia. Porque se falta oportunidade de trabalho na Zona Franca, por uma necessidade vital de qualquer organismo vivo, inclusive as bactérias são assim, né? Sobreviver. Então, o cara vai depredar o meio ambiente. O cara vai tirar da natureza aquilo que ele precisa. Então, a Zona Franca de Manaus é um compromisso com gerações, porque o direito ambiental é um pacto de gerações. Aliás, é um pacto internacional de gerações. Uma vez, se tiver alguém em Marte nos ouvindo, é um pacto, então, intergaláctico, né? É universal de gerações. A todo mundo interessa que a Terra tenha vida, lógico. E não é à toa que o IPI vai servir para proteger essa história. Então, vamos supor que lá em Teotônio e Vilela, onde meu amigo Alisson e Gilberto trabalham, começa a ser produzido um produto que também é produzido na Zona Franca. Aí vai ter IPI. Então, o IPI não morre, tá? Ele continua existindo com alíquota zero para proteger a Zona Franca de Manaus. Pessoal, eu estou tentando ser rápido porque tem muita coisa, tá? Mas, se estiver muito rápido, digam também, tá? Vamos lá, o IBS, competência de municípios, estados e federal. Dizer mesmo, sabe, que ele é competência do município do estado, é meio forçado. Mas eu ainda acredito em duas coisas que mantêm essa competência. A possibilidade de se ter uma alíquota própria, então poderá o município ter a sua alíquota do IBS. Isso não é fácil, politicamente não é fácil mexer nisso, porque vai ficar... Você vai adotar uma alíquota maior do que é padrão, do que foi a de referência que o Senado disse. E o que é que os blogs vão dizer, a imprensa, né, e a internet? Vai lhe chamar de quê? É difícil fazer isso. Mas ele tem essa condição, tá, de mexer na alíquota. E a outra coisa que garante que ele seja municipal é o trabalho das senhoras e dos senhores que operam o fisco e da Procuradoria que opera a execução fiscal. Por quê? Porque a fiscalização continua sendo municipal. O município vai fiscalizar o IBS igualzinho como fiscaliza o servidor do Estado. E isso dá, então, a competência do município. Garante, só tem essas duas coisas. Me mostra na lei, não acho. Aliás, o professor Lebon Bey, são 544 artigos para trazer a lei. Já é a maior lei complementar do Brasil, da história do Brasil. Tá? Ela é em artigos 2,5 vezes o Código Tributário Nacional. Veja que coisa. O Código Tributário Nacional trata de tudo,
né? Ela trata só do consumo, com 2,5 vezes em artigos, contando o dispositivo, vai para 5 vezes, porque tem muita linha, parágrafo e lá vai. Então, é isso. Então, vamos lá. Como é que fica no município? Fica lá no lugar do ISS e do ICMS. Aí eu botei aqui, só para você não imaginar que esse I aqui tem efeito aditivo, tá? Esse I não é aditivo, não. Porque não é somente o ISS mais o ISS, não. A base é bem mais ampla. O professor já deixou no ar isso, e não quis dizer para não estragar o que eu ia dizer, certamente. Mas a base é muito mais ampla. Olha o que acontece. A arrecadação centralizada no comitê gestor. Está dando uma confusão enorme para formar isso aí. Eu não vou entrar nessa confusão aqui, porque, primeiro, que não interessa, e segundo, porque se eu fosse entrar em 2 dias como esse. E por que é que essa arrecadação é centralizada no comitê gestor? Para garantir algumas coisas nesse novo imposto. Dentre elas, que a não cumulatividade plena aconteça, tá? A não cumulatividade plena aqui, ó, aconteça. E o que é a não cumulatividade plena hoje, por exemplo, quando no ICMS, né, uma empresa produz, por exemplo, esse equipamento de passar ali a tela, que eu não sei o nome que dá isso aqui. Ela hoje tem direito a abater o que ela usou aqui, diretamente. Então ela usou plástico, usou a borrachinha, usou aquela molinha de ferro que tem aqui para segurar a pilha, ela abate isso, tá? Basicamente é assim, no ICMS. No IBS vai abater tudo que interessou a produção. A energia elétrica, se ela tiver um refeitório de funcionários, vai abater aquela comida que fornece a funcionário, não vai abater folha de salário, não foi permitido. Mas abate muita coisa, muito mais, porque tudo que está diretamente envolvido na produção vai ter direito a abatimento, tá? Então essa base, essa não cumulatividade plena, garante isso. E o que é a não cumulatividade? É você se creditar do que foi pago na etapa anterior, para na hora de você pagar, na etapa produtiva, teve alguém que já pagou. Você vai se creditar daquilo que foi pago, para você não pagar aqui em efeito cascata. Você vai pagar só a sua parte, o que você agregou naquilo. Por isso que é imposto ao valor agregado. Outra coisa que o comitê gestor garante é a imunidade das exportações. A gente decidiu já faz tempo que a gente não cobra nada na exportação. É outra coisa que poderia dar 2 meses de discussão, né? Porque tem coisa que só a gente faz, não é só jabuticaba não, viu? Que só a gente faz. E a gente poderia exportar cobrando, né? Mas não. A gente decidiu isso, tá? Não vamos aqui discutir se isso é uma questão colonial, se não é, se é uma visão pequena, não importa. A gente combinou que não vai tributar a saída, tá? Da exportação. E para garantir essa não tributação da exportação, é preciso ter um comitê gestor. Por quê? Porque em todas as etapas da cadeia produtiva que ocorrer o fato gerador do IBS, como também da CBS, vai haver a tributação, vai ficar retido no comitê gestor, até que na etapa final vai se olhar se foi em território nacional ou não. Vou dar um exemplo. Que se faça até a produção de uma camisa como essa. Alguém produz o algodão. Quando produz o algodão, vende o caminhão de algodão. Quando vende o caminhão de algodão, vai ter IBS. Mas esse IBS sobe para aguardar a etapa final até chegar na camisa. Se a camisa for para outro país, não tem IBS e é devolvido para todo mundo, desde quem comprou o algodão, vendeu o algodão, até quem produziu o tecido e quem fez a camisa. Porque se o final da cadeia for para fora, não tem tributo. Por isso que tem que ter um comitê gestor. Também, né? Outra questão, a distribuição aos entes federados. Daqui a pouco a gente chega nisso, porque o comitê gestor ele arrecada, ele não fiscaliza, tá? Não. Quem fiscaliza são os municípios, os estados e o DF. Mas ele arrecada e distribui. Outra questão, o fato gerador no destino, foi dito aqui já pelo professor. E o que é que o fato gerador no destino acontece de diferente? Hoje, o tributo é cobrado, o fato gerador acontece na origem, onde a mercadoria é produzida, onde o serviço é prestado ali. Já no IBS não vai ser, onde houver o consumo, é na etapa final, e isso faz com que precise acontecer a tributação, a fiscalização em todos os municípios do Brasil. Porque em todos os municípios serão os fatos geradores. Só tem 2 lugares no Brasil que não é município, pessoal. É Fernando Noronha, no meu estado de Pernambuco, não é município, é um distrito. E o Distrito Federal. O resto é tudo município. Então a fiscalização municipal é muito importante, porque se o fato gerador vai ser no destino, na etapa final, é lá que se completa o tributo. E é lá que tem que ter eficiência. É lá que tem que ter estrutura. É hora, se tiver alguma dificuldade no fisco, alguma dificuldade estrutural, alguma dificuldade no cargo, alguma arrumação ainda a se fazer, corram e façam.
Porque não dá para começar brincando, não. Já tem que estar pronto para começar. Outra coisa é a população representando 80%. Hoje, para se calcular o que o município tem direito a receber do repasse do Estado, do ICMS, a população não entra na conta. É zero. Você vai observar, 65% dessa conta é feita no valor adicionado, né, o VAF, aquilo que economicamente foi produzido naquele Estado, tanto de serviço como de mercadoria, tributados pelo ICMS. Passa a ser uma coisa bem diferente, porque hoje, ao invés de ser 65% calcado na economia que gira ali, vai ser 80% calcado na população. E população é sentar, se acomodar e chorar, porque são 10 anos para o IBGE fazer o censo, né? E às vezes faz errado, né? Então assim, e é uma coisa estanque, você não mexe na população, à sua vontade, não. Onde tem mais população, e nisso a Arapiraca sai na frente, né? Porque é a segunda população do Estado, haverá mais distribuição do IBS, tá? E, por conta do que eu mostrei aqui a vocês, ó, desse fato gerador segundo destino da população representar 80% na distribuição, vai haver uma radical redistribuição da arrecadação. Uma radical redistribuição. Municípios vão ganhar e municípios vão perder. Estados vão ganhar e estados vão perder. E para que haja uma adequação, uma acomodação nessas perdas, foi dada uma transição de 50 anos, de meio século, para que essa perda possa ir sendo administrada por quem perde, né? Vou trazer aqui para vocês, agora falando um pouco da questão do crescimento. Por que o IBS, né, ele vai ser muito maior do que é o ICMS e do ISS? E coisas curiosas que eu já começo a trazer para vocês. Um dia desse eu estava conversando sobre isso, lá na comissão, e o professor Eduardo Sabag, depois que eu alertei, professor, vai ter isso, isso, isso. Ele falou assim, poxa, Carlos, então não devia ser IBS, devia ser IST, Imposto sobre Tudo. Porque, na verdade, incide sobre tudo. Que vamos ver agora. Olha aqui, ó. O artigo 156 atual da Constituição Federal, né? Que a gente criou o 156A e o B. Ele diz assim, ó. Compete aos municípios instituir. Aí sim, competência municipal. Clara, nítida. Compete ao município. Vai ser lá a Câmara de Vereadores, projeto de lei do Executivo, Câmara de Vereadores institui. Institui o quê? Imposto sobre serviço. Aí, ó. Veja o que é que tem hoje, ó. Serviço de qualquer natureza. Se a expressão pessoal é qualquer natureza, eu tenho que discutir a natureza do serviço? Não. É qualquer natureza. Aí vem aqui e diz assim, ó, definidos em lei complementar. A palavra é definidos. Definir é dizer o que a coisa é. Eu defino uma cadeira. O que é uma cadeira? Alguma coisa que pode ter 4, né, pés ou pernas, pode ter um encosto e tal, que dê um certo conforto. Eu estou definindo o que é serviço. A gente teria que ter definido o que é serviço, tá? Definido, dito o que é serviço. Aí a gente podia arrumar uma definição como, por exemplo, vou tentar uma aqui agora. Serviço é bem material na etapa da circulação, que envolve um tomador e um prestador, que o prestador tem habitualidade, sei lá, e a gente diria isso. E a gente não fez isso. A gente leu na Constituição a palavra definido, aqui ó, a gente optou por fazer uma lista, como se aqui tivesse dito listados em lei complementar. E aí deu problema, porque a lista, ela é sempre falha. A lista, ela demora a acompanhar a economia, porque os serviços sempre surgem, o professor mostrou aqui isso, o serviço tecnológico, né? E outros mais, sempre surgem. O serviço está na inventividade, está na genialidade do ser humano. Ele vai criando o tempo todo novos serviços. Então a lista, que vinha a cada 10, 15 anos nunca acompanhou a velocidade de transformação da economia. Então a lista por si só já era ruim. E o pior, ela não acompanhava a evolução da economia e ela sofria uma grande influência do poder econômico. Teve um pessoal que cismou em dizer, olha, por conta de que tinha interesse em não pagar o tributo sobre locação de guindaste, né, em Santos, em São Paulo, chegou e conseguiu dizer que locação de bem imóvel não era serviço. E pelo amor de Deus, na mesma lista tinha lá cessão onerosa de andaime. E sinceramente, a diferença de uma cessão onerosa para uma locação, para efeito tributário, é muito pequena. Tirou-se da lista, locação de bem imóvel. Então hoje, empresas que locam bens não pagam ISS. E também não pagam o ICMS. Ficaram sem imposto. Tem várias categorias de 100 no Brasil, né? Tem. Eu sou do 100 time, porque o meu time não ganha
Náutico, né, lá em Pernambuco, faz tempo que não ganha. Agora está ganhando, né, 3-0 agora. Pois é, agora está recuperando aí a fama. Mas eu passei um grande tempo sendo sem time, né? Porque não tinha porque torcer, ele não participava de nada interessante. Mas está voltando a ganhar. Ainda bem, professor, obrigado. Boa notícia, boa notícia. Então, olha só, quando a gente tem, né, essa questão aqui, pessoal, veja como é interessante aqui, ó. A gente devia ter dito, não disse. Então a gente ficou atrás de lista. E lista é sempre problema. Eu lembro quando eu comecei a fiscalizar, eu completei 30 anos de serviço. No dia 30 de junho desse ano, né, e com muita alegria digo isso, eu sempre gostei do que eu fiz. Eu me lembrei dos meus primeiros dias lá em Puju, que eu olhava assim e dizia, ali tem um serviço. Aí eu ia, não tem na lista. Meu Deus, o que faço agora? Não tinha o que fazer. Mas aqui não é serviço, a gente debatia, os colegas, não, agora vamos atrás. Calma, tem que ter uma lista, meu. Se não está na lista, não é serviço. Embora seja, não é. Né? Então a gente passa disso, tá? Vamos lá então. O professor falou aqui, e eu vou só mostrar a expressão na tela, ó. Compete aos estados, tá? Circulação de mercadoria. Circular significa passar de um para o outro. Significa que o direito civil é chamado de tradição. Você me dá o dinheiro, eu lhe dou a coisa. Circulou. Isso é circular. E mercadoria, já foi dito também, é aquele bem que se coloca à disposição da mercância, da venda e da compra, que está à disposição do mercado. Certo? Tem preço. Mercadoria tem preço. Coisas diferentes têm valor. Mercadoria tem preço. Né? Então aqui, pessoal, ó. A gente está amarrado, então, ó, a essa lista e essa expressão, tá certo? Olha como é que vem o IBS, ó. Ele vem assim, ó. Imposto sobre bens e serviços. Olha o que ele bota. Operações com bens, materiais e materiais. Inclusive direito. Operação. Está para terminar já? Está na metade? Meu Deus. Está na metade, então depois muito. Vou aqui, pessoal, ó. Operações com bens, materiais e materiais. A palavra operações, tá certo? Corre de circulação totalmente. A operação é um ato, um conjunto de atos. Aliás, quando alguém se submete a uma cirurgia, diz que se operou. Então, assim, a palavra operações aqui, e dizendo com bens materiais e materiais, inclusive direito, abrange já muito mais coisa. E vou continuar para vocês. Olha aqui mais ainda, vou ser mais rápido agora. Operações, ó, veja que coisa curiosa veio da lei, viu? Muito curiosa. Foi essa que quando eu mostrei, o professor Sabac falou assim, então é o IST, Cardoso. Repara aqui, ó. Bens consideram operações. Bens, todas e quaisquer que envolvam bens móveis, imóveis, materiais e materiais de direito. Serviço, veja que coisa curiosa. Tudo aquilo que não for bem. Pronto. Olha aqui, ousadíssimo. Serviço, todas as demais que não são bem. Pronto. Acabou-se. Então, meu amigo, é o bolso do palhaço, né? Pode tudo. Né? Veja como é amplo isso. Vocês aqui estão respondendo então a pergunta do professor. Vai ter aumento de carga? Olha a resposta já dada, né? Se a base é maior, naturalmente. Para fins dessa lei complementar, e veja que coisa, ó. Considera-se, tá vendo, ó, equiparam-se a bens as energias que têm um valor econômico. Não interessa qual é, eólica, solar, não interessa. A gente discutiu anos e anos para saber se a energia elétrica era fato gerador, fornecimento dela era fato gerador do ICMS. Ah, mas espera aí, né? O eletro, ele anda no fio, mas ele não passa para o equipamento. Quem é que te disse isso? Bota dentro da tomada, infeliz, tu vai ver se ele passa ou não para tu. Discutimos anos essa história, né, professor? Acabou o problema, porque o cara chegou aqui e escreveu assim, ó, energia de qualquer, tendo valor econômico. Acabou-se. Quer ver mais? Chegou aqui, botou aqui assim, ó, que incide sobre operações onerosas, tá? Então, veja que coisa, ó, o IBS-CBS, incide sobre operações onerosas, beleza. Aí bota, veja que elegância, ó. As operações não onerosas serão tributadas nas impostos previstos nessa lei. Então, é sobre onerosa ou não é, meus amigos? Percebeu ali a malvadezazinha, ele bota assim, ó, onerosas, tudo bem, o IBS só incide sobre onerosas, e bota lá no parágrafo primeiro. As não onerosas, que essa lei disso aqui vale. Né? Tá vendo que beleza? E isso pode mudar depois também, viu? Olha uma coisa engraçada aqui, ó. Ele diz que considera essa operação onerosa qualquer fornecimento com contraprestação. Aí bota assim, incluindo. Olha a palavra incluindo aqui. Quando ele usa a palavra incluindo aqui, aí eu nem citei, porque incluindo vale tudo. Quando eu digo assim, são, como é a lista de serviços, né? São aquelas, números, cláusulas, né? Fechados, acabou. É uma lista taxativa. Não é assim? Pois é. Se eu usei a palavra aqui, incluindo, meu amigo, cabe tudo. Porque só é exemplo que eu estou dando aí. Incluindo isso, amigo. Então pode o resto todo. Por isso que é o imposto sobre tudo. Passar mais um. Fiz um gráfico aqui.
Eu não uso a inteligência artificial, então meus gráficos são primários, que eu aprendi com tia Chiquinha na escola da Vila. Na época era da cartolina. Agora eu tento fazer na coisa. Olha lá, eu botei aqui, ó, operação com bens e serviços. Veja como é maior o universo, tá vendo? Ele engloba o ISS, que só tem uma lista, e o ICMS, que está amarrado à circulação da mercadoria. Então, todo esse espaço aqui, pessoal, o que é o IBS, então? É isso aqui, mais isso aqui, e mais todo esse espaço branco. Não me pergunte quanto é esse espaço branco, eu não sei dizer. Mas eu sei que é muito maior do que simplesmente esse mais esse, certo? Com isso, eu quero dizer aos senhores e às senhoras que trabalham o fisco, que é uma atividade muito boa, muito nobre, que vocês estão diante de um mundo novo. Está se descortinando um mundo maravilhoso e novo à sua frente. Fácil de entender, viu, amigo? Porque só tem mesmo 544 artigos. Eu já soube que o comitê gestor está fazendo um regulamento com 4.000 artigos. Olha como vai ficar fácil, né? Vai ficar uma beleza. Mas é tudo novo, tá? Vamos aqui. Ó, só para mostrar aqui, não vou correr com isso, ó. Só para vocês compararem visualmente, ó. Hoje o ICMS é repassado assim, 65% VAF, valor usado fiscal. 35% como dispuser a lei, sendo 10% para a educação. Olha como vai ser, 80% com base na população. Aqui nem tinha população, aqui vai ter 80%. 10% relativo à educação, 5% ao meio ambiente e 5% igual para todo mundo. Eu até observei, ó, essa significativa redistribuição obriga uma fase de transição de 50 anos. Porque tem município que vai perder mesmo. Aqui, como é que vai acontecer essa história, né? Qual é a lenda do IBS? Ele começa aqui, ó, de 29 a 77, essa distribuição aqui, ó. De 29 a 77, o IBS será retido do comitê gestor, de que maneira? 80% de 29 a 32. O que é que significa isso? Algum servidor do fisco daqui vai a uma empresa nos anos de 29 a 32 e lança um auto de infração, lavra um auto de infração, lançando um tributo no valor de, sei lá, 100 mil. Somente desses 100 mil, somente 20 mil são de Arapiraca, porque 80 mil, que é 80%, sobe para o comitê gestor. No ano de 33, passa a ser 90%, o que sobe como gestor. Não me pergunte o motivo, tá? Está parecendo uma intercalada que você paga às vezes no imóvel, né? Tem hora que fica maior, né? Então assim, decidiram que fosse assim. Em 33 vai ter um aumento, tá? Para 90%. Então, em 33, qualquer lançamento do IBS aqui do município só ficará para o município 10%, porque 90% sobe para o comitê gestor. Isso no Brasil todo, para que o comitê gestor redistribua. Por 50 anos vai ser assim. 34 a 77, a retenção ela vai ser a de 33, diminuída de 2% a cada ano. Porque você vai se acostumando com a novidade, diminuindo 2% a cada ano. Você vai incorporando o problema. E o seu município, através das secretarias importantes que vão se envolver nisso, vão redistribuindo, vão revendo as cadeias produtivas, vão incentivando a chegada daquilo que interessa. Tá? Por exemplo, se é importante saber onde chega, qual é o lugar que vai ser o fatiador, não é no consumo. Se o centro de distribuição é um consumo, eu posso atrair centro de distribuição. E hoje tudo é comprado pela internet. Então é pensar a economia para que se tire proveito da tributação. 50 anos para isso, tá? Vamos aqui então. Ó. E como é que vai ser a distribuição, pessoal? Isso é muito sério. Ó. Municípios receberão com base na arrecadação do ISS e ICMS pela média de 19 a 26. O que é que significa isso? É que a gente já está contando uma média para poder receber por 50 anos e sem saber. É como aquela doença que se instala, né? Geralmente pressão alta, é assim, diabetes, você nem sabe que tem. Dando a comer doce, feito eu faço, dando a comer massa, um dia lhe dizem, você tem diabetes. Desde quando? Eu sei lá. Pelo que eu estou vendo aqui, não, tem algum tempo, né? É a mesma coisa daqui. Já está acontecendo a reforma, pessoal. Você já precisa conversar com as pessoas no seu município para dizer, olha, precisamos correr atrás do excelente receita do ISS e do repasse, que você também tem como observar como é feito esse repasse, com urgência, porque só faltam poucos meses. Agora está faltando o quê? 5 meses com mais 12, 17 meses para fechar essa média. E o patragimento, feito dizia o Duro Paraguaçu, tem como fazer? Um pouquinho. É difícil mexer no passado, mas dá para mexer um pouquinho. Vamos ver como é que faz. Eu acho que só fica rindo aqui, né? Essa é uma brincadeira séria, amigo. E só tem quanto, amigo? 10 mais para terminar. Então, vê que coisa. 18. Como é que cresce o ISS, pessoal? Várias ideias, ó. Eu pensei nessas aqui. Ó. Verificação de dados da arrecadação junto ao SICONF. O SICONF, que é aquele, né, onde armazena os dados da arrecadação,
Às vezes tem coisa ali errada, certo? Tem, eu já vi que em determinado mês a arrecadação do ISS era X, mas não era X, era para ser X mais Y. É olhar, e nessa hora, pessoal, é preciso fazer um diálogo aí com o pessoal da contabilidade do seu município, tá? Ajuda aqui a gente ver se a informação foi correta do Siconf. Vamos ver se bate as informações. Então, uma sacudida nesses dados do Siconf de 19 para cá, vale a pena fazer, tá? Porque vai achar furo e o comitê gestor vai apurar esse índice com base no Siconf. Então, vale a pena buscar, tá? Outra coisa, pessoal, revisão de benefícios fiscais. Restabelecimento de alíquotas. Eu sei que aqui é difícil, tem questão política, vai ter que conversar com a Procuradoria, por quê? Porque tem cara que tem incentivo que dá direito a ele adquirido. Então tem que ver que incentivo é esse, né? Que bicho é esse? Dá para mexer nesse bicho? Dá. Dá não, deixa ele na gaiola. Se dá, mexe. Recupera a alíquota. Tem gente que goza de benefício com redução de alíquota há muitos anos. Aí ele não vai dizer, mas o município não vai ser meu parceiro. Ô, cara, o município vai ter um parceiro a vida toda. Agora está na hora de tu ser o parceiro do município. Vamos resgatar essa alíquota aí, né? E é por pouco tempo, porque logo mais as alíquotas vão diminuindo naturalmente. Então vamos lá. Rever benefício. Foco em fiscalizações do ISS. Lógico, não dá para deixar de lado nada, mas tem que observar mais o ISS agora. Porque tem que fazer uma grande média do ISS. E tem que ser rápido. Esforços na cobrança administrativa também, ó. Aqui eu coloquei. E esses esforços aqui é atuar, né, de forma interna, de forma administrativa, através de vários canais de comunicação que vocês têm, para envolver o contribuinte, ligar para o cara, ó, se eu tenho um débito aqui, às vezes eu tenho até um refis aí passado ainda, né, sei lá, o senhor pode parcelar em tanto tempo aqui, vem agora parcela até 2026, que é para ajudar o município, que a gente vai fazer uma boa média e tal. Conversar com as pessoas e efetuar essa cobrança. Agilidade nas decisões administrativas de execução fiscal. Lógico, eu digo isso porque assim, não adianta rebuscar instância de julgamento administrativo. Porque todo mundo tem direito ao judiciário. Ele não é inafastável? Tem na Constituição que é inafastável você procurar a ajuda do juiz. E se é assim, meu amigo, para que perder tempo? Eu vejo que tem um lugar que eu vou, pessoal, que as decisões dos conselhos de contribuinte parecem, sabe, aqueles votos do ministro Supremo. Nossa, blá, blá, blá. Eu fico olhando aqui e fico com vontade de rir. Meu Deus, e acaba quando isso? Quando o cara olha para aquilo, bestão, vou para a justiça. Não é assim? Então corram, rapidamente. Tem que ser, olha, vou dizer para você, tem um lugar que chama Tribunal Administrativo Tributário. Pelo amor de Deus. Parece que faz coisa julgada, né, com o tribunal. Mas vamos lá. Eu falei já tudo, não, ainda falta. Então, vamos lá. É porque a Branca fica olhando do cara feio, já para terminar. Mas ainda falta, Branca, para aí. Ó, parcelamentos com descontos atrativos, ó, eu não gosto de usar o termo não para não incentivar, chama refis, tá? Não gosto muito não. Porque deseduca e tal, mas agora tem que fazer, viu? Esses tais parcelamentos com reduções para atrair, diminuir juros e multa, para que você consiga até 26 quitar. Vale a pena agora, né? Outra coisa aqui, ó. Adoção de parcela remuneratória de incentivo funcional com base nesse crescimento. Isso é uma coisa muito boa. Você precisa ter uma sensibilidade da administração para perceber que se o meu quadro técnico vai ter uma remuneração adicional para naquele período arrecadar, a hora é essa, não perca tempo. Eu tenho um caso aqui, eu fui lá hoje, o Antônio Vilela, né, que deu certo. O fisco é recente, foi adotada uma parcela remuneratória e o que era X passou a ser 3X em 4 anos, 3 anos, né? 3 anos. Quer dizer, então o Teotônio está fazendo o dever de casa e está à frente da reforma. Está à frente, porque lá inteligentemente se tem uma parcela remuneratória focada nessa arrecadação, né? Depois conversa com o Alisson aí que ele diz como é. Ó, contratação, tá? Contratação pelo município e execução até 26 de serviço que gera ISS. Lógico, o prefeito acabou de assumir, não é isso? E ele tem um cronograma de atividades que ele pensa, o que ele prometeu na campanha, fazer uma grande praça, reformar uma grande praça, sei lá, construir, pavimentar não sei quantas vias. Diz ele, prefeito, o que gera muito ISS, feito é o caso da construção civil, traga para perto, faça até 26, prefeito. Depois o senhor faz o resto. O que gera mais ISS, faça logo. Entendeu? Para poder gerar o ISS. E assim, negociação com o governo estadual e federal, para ver se antecipam obras do município. Às vezes o cara tem a facilidade política, olha, aquela estrada que passa no meu município, faça logo, para poder a gente ter direito ao IPS. Tá? É isso. Voltando, vamos passando aqui, só para vocês entenderem, ó. Eu falei agora há pouco, né, que as alíquotas vão diminuir por elas próprias, sem precisar de lei municipal. Diz a Constituição que 90% apenas vai ficar da alíquota, que hoje é 5, vai passar então a ser 4,5 em 2029. O município já acorda com ela assim, tá?
Não tem que ter lei nenhuma. O ISS vai ser reduzido, o ICMS, naturalmente, até acabar. Em 2030 vai ficar 80% dela, que então é 4%. Aqui é 5% hoje, vai ser 4,5% em 29 e vai ser 4% em 30. Em 31 vai ser 3,5%, em 32, 3%. Quando ela acaba. Vocês me perguntaram, por que não foi até 0, Carlos, para poder acabar? Aí tem uma conversa em Brasília que é o seguinte: estava programado ela zerar em 0, é o comum, né? Só que quiseram apertar esse prazo para dar uma resposta logo econômica. Só se esqueceram de graduar na redução. Aí ficou feio, né? Ela vai até 3 e para em 3. Ela devia zerar, né? Para terminar, mas não. Então vamos lá. E como é a chegada do IVA? Em 26 vai ter um IVA estadual de 0,1 e uma CBS de 0,9 federal. Em 27 e 28, o município já começa a trabalhar com 0,05 e os estados com 0,5. A partir do dia 1º de janeiro de 33, então em 31 de 12 de 33, o ISS e o ICMS são extintos. Calma, tem uma decadência de 30 até 37, tá? Ou seja, o fisco pode lançar até 37, lógico. E a Procuradoria pode ainda executar até 42. Então a gente tem 16 anos aqui, ó, de muita alegria. Essa parte eu sempre digo, tem até uma letra, que muitos não conhecem aqui, que dizia assim, eu acho que era do Kid Abelha, que dizia assim: eu tenho pressa e muita coisa me interessa, mas nada tanto assim, né? Não sei se você lembra disso. Nada tanto assim. Repara, ó, 16 anos de muita paz, tá? Muita paz. Porque você vai trabalhar com o velho ISS, tomara que a gente não sinta saudade dele. Tenho fé que não sentiríamos saudade dele, viu? Vamos chamar ele de complicado então, né? Porque estão fazendo um que vai ser simples, e o outro já tem um nome de simples. Mas vejam só, esses 3 aqui, pessoal, vocês vão trabalhar por 16 anos. 16 anos, 3 sistemas de tributação. Você atende o telefone de um contribuinte que está resolvendo o ISS. Aí você esquece o ISS, atende o outro que está resolvendo o IBS. Observe que aqui é fato gerador com base em lista de serviço. Aqui é base ampla, entendeu? Você vai ter cuidado para não trocar bolas aí, né? Bom, fiz uma tabelinha para ajudar, pessoal. Ó, 25 e 26, você tem tudo normal aqui ainda. Em 26, entrando o alíquota de 0,1 do estadual, tá? Não tem municipal. Em 27, 100% ainda do ICMS e ISS, 0 do IPI, já zero aqui o IPI, tá vendo? E tem o imposto seletivo, que eu não falei dele aqui, que é o imposto sobre o pecado, né? Aquela história de que ofende a natureza, o meio ambiente. Não, vai ser também difícil a gente falar assim, uma tarde sobre ele, até porque tem coisa que faz bem a gente e depois passa a fazer mal. O ovo é assim, né? Minha mãe dizia: meu filho, não coma muito ovo, aumenta o seu colesterol. Hoje dizem: tem que comer muito ovo. Então, outra coisa, tudo vem embrulhado em plástico, e plástico é bom ou ruim para a natureza? Bom, então, mas vamos lá. O IS, ele começa aqui, ó, tá vendo? Em 27. Agora, olha aqui o que vai acontecer, ó. Em 29, lembra que eu disse, a alíquota do ISS e do ICMS vão reduzindo, ela vai ser 90% do que é hoje, depois 80%, 70%, enquanto a do IBS, ó, vai crescendo, tá vendo aqui, ó? Vai sendo 10, 20, para completar sempre 100 aqui, um completando o outro. Acontece, meus amigos, que aqui a base é maior. Olha aí, então vai ter crescimento. Aqui a base é maior. A gente viu aqui hoje como é que a base é maior. Então, aos poucos, ó, quando chegar aquela... Olha o comitê gestor retendo ali para distribuir, tá? Como é que ele retém? Ele pega de 5.569 municípios, 80% de todo mundo, e distribui com aquele índice que eu acabei de dizer como é que calcula, né? Tem que arrecadar bastante ISS, para ter um bom índice, tá? Ó, quando chega aqui em 33, essa retenção é 90%, e vai caindo 2% a cada ano, até zerar em 2077. E aí, quando chegar em 2077, quando chegar em 1º de janeiro de 77 e 78, é cada um por si, e por conta disso, Deus contra todos, né? Não tem mais o que fazer. A partir de então, porque quando está cada um por si, dificilmente ele gosta lá em cima, né? É cada um por si e Deus contra todos. Quem conseguiu arrumar sua economia, vai para frente. Quem não, faltam 10 minutos. Vai fechar em quanto? 50, né? Eu pedi a branca mais 5 minutos. Vamos lá, vamos aqui. Pessoal, não vai dar para tocar em tudo, mas eu só queria, o professor falou aqui, teve gente que teve vantagem na alíquota, né? Correu atrás e teve regime diferenciado, como é o caso dos bancos. Mas só para vocês entenderem como a coisa é simples, tá? Para não dizer o contrário. Os regimes do IVA são, além do regular, e esse o regular são para todos os mortais, tá certo? Os mortais estão no regular. Tem os diferenciados, que são aquelas reduções de alíquota, já no próprio texto constitucional, tá? Como é que acontece isso? 0% para alimentação básica, alguns medicamentos e bens de higiene, e itens de higiene. Redução de 30%, profissionais liberais regulados por conselho de profissão, como esses aqui, os advogados, né? Estão no meio disso.
Então vão ter o quê? Redução de 30%. Redução de 60%. Educação, saúde, medicamentos, higiene, transporte. Então, esses são os regimes diferenciados. O regime específico aqui é onde entra. Aqui foi a redução na própria Constituição. Os específicos são regras próprias relativas à base de cálculo, período de apuração do imposto, creditamento, obrigações acessórias e incidência monofásica. Aí entra combustíveis, serviços financeiros, aqui, ó. Olha os bancos aqui, ó. Serviços financeiros. Aqui não diz necessariamente que vai pagar menos, mas leva a isso. Porque se a base de cálculo é um lastro sobre o qual se aplica uma alíquota, e se eu mexo na base de cálculo, está vendo aqui a base de cálculo, eu estou mexendo no valor do tributo, né? E aqui, ó, regimes especiais. Muita gente em concurso vai confundir agora, viu? Diga abaixo que é regime especial, aí o cara vai confundir com específico, né? Especiais só tem dois, ó, é o REID e o RENAVAL. Um para desenvolvimento da infraestrutura e o outro para desenvolvimento da indústria naval. Eu já botei na velocidade 2, estão percebendo? Vocês não vão precisar botar depois na velocidade 2. Eu botei para ver se consigo. Então vamos lá. E agora eu trouxe uma coisa engraçada para vocês aqui. Olhem que coisa maravilhosa. Vão lá, que eu também aconselho, como aconselho o professor. Peguem, imprimam toda a legislação do IBS, a Lei Complementar 214, né? Eu imprimi e dei um calhamaço parecido com um antigo catálogo telefônico. Né? Quem é meio jovem nem sabe o que é isso. Eu imprimi, professor, em letra 7,5, porque 7 é difícil de eu ler, e ficou enorme. Pois é, pronto. Então a gente está fazendo o mesmo caminho. Aí vejam só que coisa curiosa. Eu fui no artigo 273, antes de preparar esse material para vocês. E eu achei o seguinte lá, que as operações de fornecimento de alimentação por bares, restaurantes, inclusive lanchonetes, ficam sujeitos a regime específico. Que beleza. O barzinho, a lanchonetezinha, o restaurantezinho, tá tranquilo, está no regime específico, né? Mas calma aí. Olha aí, não está sujeito ao regime específico o fornecimento de alimentação para pessoa jurídica sob contrato. Aí eu fui pesquisar o que são esses indicadores aqui, né? Do CNAE e também dessa classificação do outro aqui. Isso aqui são empresas de transporte e eventos. Então vamos lá, o cara tem um restaurante pequenininho, e ele fornece alimentação para quem quiser chegar no balcão, né, pedir lá, sentar na mesa. Tudo bem. E se ele contratar com alguém para servir alimentação, por exemplo, a prefeitura? Prefeitura contratou. Aí pode, porque não está aqui, professor, está vendo? A prefeitura continua sendo específica. Só não vai ser específico se ele contratar com uma empresa de transporte e evento. Veja como ficou fácil. Né? Então ele contrata com uma empresa de transporte, não, aí tudo não é mais específico. Não me perguntem por quê. Esse menino está olhando para mim com a cara meio feia, não foi culpa minha. Vai dificultar a vida do rapaz lá. Olha aqui, ó. Quer ver outra coisa curiosa? Produtos alimentícios e bebidas não alcoólicas adquirido de terceiro, não submetido a preparo. Aí eu botei aqui suco em caixinha, tudo que vem pronto, tá? Achocolatado, o famoso Toddy, né? Tá aqui, ó. Achocolatado, coco, água de coco engarrafada, refrigerante, água mineral, botei aqui salgadinho processado, sorvete, picolé, ela vai. Mas vejam que palavra que vai dar complicação. O que é que dito? Produto alimentício não submetido a preparo. Agora vamos fazer aqui uma brincadeira. O que é não submetido a preparo não está no regime, né? Vai ser por fora. E se o cara comprar um vidrinho de azeitona, comprar o queijo já fatiado e comprar o salame já fatiado e simplesmente botar numa tábua e dizer que é tábua de frio? Ele bota azeitona, ali 8 ou 10, algumas fatias de queijo e algumas fatias de... Será que vão entender que isso é preparo? Ou será que o Supremo vai discutir 40 anos para dizer o que é preparo? Aqui quem gosta de cozinhar pode defender a tese. Não, preparo é uma coisa que exige para o fogo, passar um certo tempo e haver uma transformação química. De modo que você não identifique mais os ingredientes depois de certo momento, a 100 graus. Vai que amanhã o ministro vai dizer isso, né? Então, vejam quanto tempo de luta vai ter para se definir o que é preparo, pessoal. Bebidas não alcoólicas, todas elas estão fora. Observe aqui que eu botei, ó, esse regime específico, tá? Esse aqui, ele tem um foco misto na atividade e na operação. Não é somente a minha atividade de dono de bar, não. É também para quem eu vendo. E o que eu vendo? Ficou ou não ficou mais simples, pessoal? Estamos no bar ainda, que é isso? Olha aqui, ó. Outro regime especial. Esse é apenas focado na atividade. Serviço de hotelaria. Só na atividade. E aqui entrou o pessoal que faz aqui a alocação, né, por essas plataformas, tá? Porque aqui é dito assim, ó, móvel, imóvel residencial, mobiliado, ainda que é de uso não exclusivo dos hóspedes. Eu botei aqui, plataforma, né? Então assim, isso é tranquilo. Então tem regime que é só com foco na atividade, tem regime que é só com foco na operação, e tem o regime do simples bar, da simples lanchonete, do simples restaurante, que é foco misto.
Faltam 2 minutos. E tem regime, e veja a complicação da complicação, quando um regime entra no outro. Como é isso? Uma padaria dentro do supermercado, amigo. Não mudou tudo? Quantas vezes tu vai no supermercado, enquanto alguém está fazendo compra, tu vai comer uma coxinha ali, um pão doce na lanchonete, né? E a lanchonete dentro do supermercado? Também não me pergunte, mas vai ter problema, né? Eu não tenho mais muito tempo, pessoal, mas eu queria falar disso, porque isso é uma coisa que me preocupa muito, muito mesmo. Ainda falta muito, tá, pessoal? Mas pelo menos me deixem falar disso. Fora os regimes todos que a gente viu aqui, o regular, que é dos mortais, os específicos, os especiais e os diferenciados, né? Tem também a possibilidade do regime híbrido. E o que é isso? A pessoa que está no Simples Nacional, que é a grande maioria do Brasil, ela não gera crédito. O sistema não permite que ela gere crédito. E o que foi que se permitiu para ela? Continuar no Simples para pagar o IR, a contribuição social sobre o clique e a contribuição patronal previdenciária pelo Simples e pagar por fora o IVA. Para quê? Porque às vezes o cara que compra dessa pessoa é uma empresa que precisa do crédito. Senão, você acha que, eu sou do Simples, eu não gero crédito, tá? Beleza. Mas você é meu comprador. Você me compra mercadoria ou então me toma serviço. Mas eu não sou do Simples, não. Não, mas eu vou continuar por amor ao Simples comprando, não tem jeito. Ele vai comprar de quem gera o crédito. E para que esse cara que é do Simples não morra no mercado, se criou a possibilidade do híbrido. Só que o híbrido é o seguinte: a escolha é 2 vezes por ano e vale um ano inteiro de forma retratável. Você só pode adotar. São 2 bondes que passam. Um no começo do ano e no meio. Se você não pegar, já perdeu. E se você pegar ele errado, achando que é melhor e não era, você está ferrado. Porque um ano demora um ano inteiro. E pode ser que você, nesse ano inteiro, saia do mercado. Então aqui, eu tenho mais coisa para falar, mas assim, aqui é uma preocupação que a gente tem de cidadania mesmo. Os municípios precisam chamar para discussão OAB, diretores lojistas, contadores e o próprio município ser o indutor desse esclarecimento. Porque se deixar da cabeça do cara, o cara que é simples, ele é um produtor inveterado, ele quer vender, lógico, ele não vai estar pensando nisso aqui não, nesse detalhe não. Então até ele entender isso aqui, ele está correndo risco. Se a gente não ajuda isso, vai dar encrenca. Eu não cheguei, acabou já, foi pessoal? Pois é, tem muita coisa, eu vou só mostrar a vocês, são coisas preocupantes, vai ficar aí com o pessoal. Eu ia falar agora da escrituração eletrônica, que não tem nenhuma importância, né? Inclusive não tem nenhuma penalidade, né, se eu fizer. Eu ia falar só, tá bom? Culpa deles aí, deixar claro. Tem mais, ia falar da devolução, que pode ser maior do que o que o professor marcou ali, O município pode ter o seu cashback próprio. Verdade. Isso é bacana. Vai que o pessoal de Arapiraca quer dizer assim, vou dar um banho no governo federal, vou ter a minha própria devolução, inclusive com cadastro próprio, melhor do que o Cadinho, que tem muito furo. É possível fazer, tá? Mas não me deixa dizer, né? Fazer o quê? Aqui a revisão de contratos, né? Porque na vez que a reforma tributária provou que teve carga aumentada, vai ter que rever o contrato. É um direito do contribuinte, do prestador de serviço, né? Geralmente é serviço isso. Aqui, inscrição no CIB, é muito sério também, mas eu falei rapidamente no começo. Os prazos do CIB. Aqui uma coisa que vai precisar treinar o pessoal, que a partir de então, as presunções vieram na lei, e a presunção legal, ela inverte o ônus da prova, né? Então, o saldo credor na conta caixa vai ser já tipificado como fato gerador da CBS de IBS. Vou terminar com isso aí, pessoal. Por quê? Porque a conta caixa não nasceu para atenção do credor, né? Ela é uma conta do ativo. O ativo são os bens e direitos, e o ativo ele deve à empresa. O caixa deve à empresa, né? Então, se a conta caixa aparecer com saldo credor, acende a orelha. Foi algum erro, tem alguém sonegando, houve alguma operação, entrou dinheiro ali e ninguém deu conta, ninguém registrou. A mesma coisa, a consequência disso é a manutenção do passivo de obrigação paga, que é o passivo fictício. Você pagou, mas não tem como dizer que pagou, porque a receita foi caixa 2, né? Você como fiscal vendo isso, ele já vai tomar minha palavra agora. Você como fiscal vendo isso, tá? Você já tem que autuar pelo IBS, tá certo? Porque houve IBS aqui. Aí, o ônus da prova aqui, cabe a quem foi autuado. E curioso, a gente não é acostumado com isso, tá? Ninguém aqui é. Eu fiz, eu acho que em 30 anos, 2 ou 3 apurações, acho, profundas na contabilidade, que eram empresas mais densas, do Porto de Suape, que exigiam mais cuidado. Mas geralmente não é da gente que trabalha com ISS olhar a contabilidade de ninguém, não. A fundo, fazer inventário de estoque.
Eu precisei uma vez fiscalizar um hotel e não tinha nada. Isso era no começo dos anos 2000. Fui num hotel grande, lá em Porto de Galinhas, e não tinha nada, absolutamente nada registrado. Nada, zero. É muita coragem, né? Aí como é que eu ia por aquele negócio? Eu fui conhecer o hotel. Conhecendo o hotel, eu entro no banheiro e pego um sabonetinho e olho, aquele sabonetinho era muito sem vergonha, sabe? Daí eu pensei, vou lavar a mão. Lavei a mão. Ele foi embora metade. Aí eu concluí, se eu tomar um banho, ele acaba totalmente. Se eu contar os sabonetinhos, eu sei quantos óculos tiveram. Divido nos quartos e apuro a essência. Pode me chamar de doido, amigo. Você está olhando para mim e me vendo doido. Agora não dá. Precisei contar sabonetinho no dia da minha vida. Mas no dia a dia a gente não faz isso. Então, pessoal, as prefeituras vão precisar dar um treinamento aí ao pessoal dessa contabilidade que é simples, tá? Não fique aperreado quando eu falei assim, olha, conta caixa não pode ter saldo credor, porque a senhora gosta quando a sua conta está com saldo credor. Sendo que a sua conta para o banco é um problema. Por isso que ela está com saldo credor. O banco tem uma obrigação com a senhora. A sua conta estando bem, ela está credora para a senhora, mas a conta é do banco, não é sua. Para ele, ela é o quê? Uma obrigação de lhe devolver aqui, tá? Então, assim, vai precisar ter um treinamento disso. Eu estou olhando com uma cara tão feia para mim que eu tenho que terminar mesmo. Se for só passar falando um pouco de DTE, não dá mais tempo, também não dá mais tempo. O IPTU, pessoal, pode também, viu, já fazer uma planta genérica agora, aprovar uma lei dizendo que não vai mais precisar da Câmara para daqui para frente fazer só pelo Executivo, tá? É a maneira mais rápida que eu posso falar sobre isso, né? E aqui a história da COSIP, tá vendo? Eu não disse só isso no assunto, me perdoe. Hoje é custeio do serviço de iluminação, agora passa a ser expansão, melhoria e até serviço de iluminação pública. Está aí o momento de você conversar com a Guarda Municipal, de você conversar com o pessoal de serviços públicos, perguntar assim, quais são as regiões do município onde precisa de iluminação, onde ajuda, se tiver, o controle, o monitoramento para dar segurança por câmeras. É hora da COSIP avançar para prestar melhor serviço. Ela era somente custeio de iluminação. Tinha Tribunal de Contas que quando o cara trocava a lâmpada de vapor, porque tinha queimado, pela de LED era problema, né? Porque era expansão, era modernização. A gente lutou muito por modernização e expansão, mas ficou muito melhor, tá? Eu vou ter que terminar mesmo. Aqui o ITBI tem uma mudança, o comitê gestor só vai dar intriga, melhor deixar para depois. A gente terminou. A gente terminou só com essa frase para vocês, ó. O alcance do fisco municipal pela sua capilaridade. Ó. O Brasil inteiramente, né? Os estados já dão alguma capilaridade, mas os municípios é uma coisa difícil até de ver por aqui, tá vendo? É vira formiga aqui, tá vendo? Olha a capilaridade, olha quem está no confronto direto, é o município, tá vendo? A reforma é municipal, viu? Eu botei aqui, o fato gerador do IVA é no destino. O fisco municipal não está mais próximo do destino, ele é o destino. Somos 5.569 destinos. Avante.